Olá, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de produção textual? Sim? Então vamos lá! Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia ali por perto. Vocês conhecem quem é que canta essa música? Muito bem, é a Chapeuzinho Vermelho. E ela canta essa música enquanto ela passeia pela floresta para chegar na casa da vovó. Muito bem. Sabe uma dúvida que a Prof. Tamara sempre teve? É se a mamãe ou a vovó da Chapeuzinho Vermelho contava histórias para ela. O que vocês acham? Vocês acham que elas contavam histórias? E contavam histórias do lobo mau? Como que elas sabiam sobre o lobo mau, não é mesmo? Pois é, a prof fica pensando às vezes, porque a prof Tamara ama histórias. Eu amo contar histórias e eu amo ouvir histórias. Então, agora a prof vai colocar aqui para vocês um vídeo sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu acredito que muitos já assistiram a esta história, mas desta forma como será contada, eu não sei se vocês já assistiram. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Havia uma vez uma menina que vivia em uma casa no bosque. Como tinha uma capa com chapéu roxa, chamavam-na de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mamãe lhe preparou uma cesta com comida para sua avó, que vivia do outro lado do bosque e estava muito doente. A Chapeuzinho tomou a cesta e se foi à casa de sua vovozinha. No caminho, se encontrou com um lobo, que lhe perguntou: Olá, Chapeuzinho. O que fazes neste bosque perigoso? E ela respondeu: Vou à casa da minha vovozinha, que está doente. E então o lobo lhe disse: Vá por este caminho, que é mais curto. E enquanto a Chapeuzinho ia por este caminho, o lobo usou um atalho e chegou mais rápido na casa da avó. Quando a avó viu o lobo, saiu correndo e se trancou no guarda-roupa. Então o lobo entrou, agarrou a roupa da senhora e se disfarçou como ela. Rapidamente se meteu na cama e esperou que a Chapeuzinho chegasse. Quando a Chapeuzinho chegou, cumprimentou sua avó. Olá, vovozinha, como estás? E o lobo disfarçado lhe disse: Muito bem, Chapeuzinho. A Chapeuzinho viu que sua vovozinha estava muito diferente e então lhe disse: Vovozinha, vovozinha, por que tens estas mãos tão grandes? E o lobo respondeu: Para te abraçar melhor. A Chapeuzinho perguntou: Vovozinha, vovozinha, por que tens estas orelhas tão grandes? Para te escutar melhor. A Chapeuzinho voltou a perguntar: Vovozinha, vovozinha, por que tens estes dentes tão grandes? E o lobo respondeu: Para te comer melhor. Então a Chapeuzinho começou a gritar. Um caçador que estava próximo escutou e entrou para ajudá-la. Viu o lobo e disparou. O lobo se assustou, saiu correndo e nunca mais voltou. A Chapeuzinho Vermelho tirou sua avó do guarda-roupa, a abraçou muito, a ajudou a entrar na cama e lhe deu a cesta com comida que lhe trouxe de sua casa. E todos foram felizes para sempre. Ufa, foi por pouco, não foi? Pois é, nós sabemos pelas histórias que foram contadas da Chapeuzinho Vermelho que ela desobedeceu à mamãe, não é mesmo? Porque a mamãe havia falado para ela
que ela não poderia conversar com o lobo, que ela precisava fugir do lobo. Nessa história que a prof colocou aqui para vocês, não fala sobre isso, mas eu acredito que muitos de vocês, se não todos, a história que ouviram da Chapeuzinho Vermelho e do lobo relata que a mãe pede para Chapeuzinho não conversar com o lobo, que é para ela tomar cuidado. E aí ela acaba desobedecendo e conversa com o lobo. E o que acontece? Ela quase é devorada pelo lobo. Se não fosse o caçador, né? Então, agora a prof vai contar uma história para vocês que também tem um lobo envolvido, tá? Vamos lá? A menina do shortinho vermelho. Imagine só, é sobre uma menina que corria muito depressa e sempre usava um shortinho vermelho de corrida. Daí é que veio o nome dela, percebe? Bem, o fato é que essa menina estava correndo para a casa da vovozinha dela quando encontrou um lobo. Ele a enganou e a convenceu a seguir pela estrada mais comprida, enquanto ele tomava o atalho. E agora vem a melhor parte. É que a shortinho vermelho corria tão depressa que chegou antes do lobo na casa da vovó. Bom, o lobo bate na porta. Shortinho vermelho atende. E sabe o que ela disse? Meu, mas você é muito devagar. E é só isso. Fim. E então, gostaram da história? É muito divertida, não é? Vocês perceberam que entre a história da Chapeuzinho Vermelho e a história da Shortinho Vermelho há semelhanças e diferenças? Vocês conseguem ajudar a prof a encontrá-las? Então tá, vamos lá. Que imagem representa a personagem da história? Então pensem um pouquinho. Qual é a personagem que representa Chapeuzinho Vermelho e a personagem que representa a menina do shortinho vermelho? Muito bem! A Chapeuzinho Vermelho usa uma capa com touca vermelha. E a menina do shortinho vermelho usa um shortinho vermelho. Os nomes das histórias têm relação com a peça de roupa que as personagens estão usando, não é mesmo? Além da menina, qual desses dois personagens aparece nas duas histórias? Muito bem! O lobo, né? O lobo aparece nas duas histórias. E na história da Chapeuzinho Vermelho ainda tem o caçador, não é mesmo? O caçador aparece na história da Chapeuzinho Vermelho e não aparece na história da Shortinho Vermelho. E a vovó também aparece nas duas histórias, não é mesmo? Quem chega primeiro à casa da vovó em cada um dos contos? Muito bem! Na história da Chapeuzinho Vermelho, quem chega primeiro é o lobo, muito bem. E na história da menina do shortinho vermelho, é a menina, pois ela corre muito, não é mesmo? Agora me respondam. Vocês lembram o que é que as personagens falam quando encontram um lobo? Na história da Chapeuzinho Vermelho, o que é que ela fala quando encontra o lobo? Vovozinha, que orelhas tão grandes você tem, né? E na história da Shortinho Vermelho? Meu, você anda muito devagar. Bem diferente nas duas histórias. As personagens são diferentes, não é mesmo? Tem um lobo, tem uma vovozinha, mas elas são diferentes. As personagens, né? A Chapeuzinho Vermelho é diferente da Shortinho Vermelho.
E é assim que as pessoas são. As pessoas são muito diferentes umas das outras e isso que é legal. Então, deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês. Vocês, com certeza, conhecem a Turma da Mônica, já leram muitos gibis, muitas histórias em quadrinhos. Mas eu quero perguntar, vocês já leram a história que Maurício de Souza escreveu sobre a Chapeuzinho Vermelho? Não? Então vamos lá, a prof vai mostrar para vocês. E assim... Oi, mãe. Mônica, que bom que você chegou. Estava tão preocupada. A senhora vai ter que preparar outro lanche para Dona Gumercinda. Oh, não me diga que você encontrou o terrível lobo malvado e ele comeu tudo. Não, eu encontrei foi a terrível Magali esganada e ela comeu tudo. É engraçado, não foi engraçado? A Mônica não conseguiu entregar a cesta com os doces para a dona Gumercinda, o lanche, né? Por quê? Não foi culpa do lobo mal dessa vez. Foi culpa da Magali, porque ela é muito gulosa, não é mesmo? É isso que é passado nas histórias do Maurício de Souza. A Mônica até fala ali no final, né? Encontrei a terrível Magali esganada. Agora, observem a capa desta história. Chapeuzinho Vermelho, Clássicos Ilustrados Maurício de Souza. Quem é a Chapeuzinho Vermelho nessa história? A Magali. Vocês concordam com a Prof. Tamara que se a Magali fosse realmente a Chapeuzinho Vermelho, o lobo nem chegaria perto dela? Acho que de tão assustado de ver o tanto que ela come e que ela não conseguiria levar os doces, frutas, lanche para a vovozinha, porque ela comeria tudo no caminho, não é mesmo? Uau! Nossa aula está bem divertida, não é mesmo? Vocês estão percebendo que em cada história relacionada a Chapeuzinho Vermelho, ao lobo, os personagens têm características diferentes? Pois é. Então vamos ajudar a prof a encontrar cada característica de cada personagem? Nós precisamos seguir a flecha e encontrar a característica. Combinado? Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá, vamos seguir a flecha. Uma característica da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, ela é distraída. Na história, essa característica não é citada, mas nós sabemos que ela é distraída, pois o lobo acaba descobrindo para onde vai, ela não percebe a maldade do lobo, não é mesmo? E acaba caindo na armadilha dele. Shortinho vermelho. Vamos lá, então. Qual é a característica dela na história? Muito bem. Ela é rápida, porque na história conta que ela corria depressa, não é mesmo? Ela chegou antes que o lobo na casa da vovó. Muito bem. Mônica. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esse lanche para Dona Gumercinda. Ela mora longe, o caminho é deserto. Muito bem, ela é alegre. Magali. Então, qual é a característica da Magali? Nós não lemos a história dela, mas nós vimos a capa do livro. E pela capa do livro, nós descobrimos que uma das suas características é comilona. Muito bem. Gente, quanta coisa vocês viram hoje, não é mesmo? Vocês cantaram uma música, espero que vocês tenham cantado comigo, né? Vocês assistiram a história da Chapeuzinho Vermelho, vocês leram um conto, vocês analisaram uma história em quadrinhos e vocês também observaram a capa de uma história.
muito legal, muito divertido. E vocês perceberam que todos esses elementos que a Prof falou para vocês agora, eles estão relacionados a uma história? A história da Chapeuzinho Vermelho? É muito legal, não é mesmo? Nós chamamos isso de intertextualidade. Nós utilizamos várias formas de contar uma história. E em cada forma, alguma coisa é alterada. As características do lobo ou as características da Chapeuzinho. Como é que essa história acaba, né? Tem história que nem tem lobo, mas tem Chapeuzinho. Então, a Prof contou para vocês, a Prof disponibilizou aqui para vocês várias formas de contar uma mesma história, uma história de formas diferentes, tá? Com personagens com características diferentes. Meus amores, espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amei. Um beijo da Chapeuzinho, da Prof Tamara.